Olá, aluno! Olá, aluna! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar alguns detalhes de implementação de técnicas de tratamento de entradas e implementação de regras em jogos digitais. Então, vamos lá. Relembrando das aulas anteriores, dentro da estrutura de um jogo digital, nós temos o que é conhecido como laço principal, que corresponde a uma sequência de operações em que nós vamos ter coleta de entradas, execução de simulação, com diversos processos como comportamento, implementação de regras, simulação de física, e geração de saídas, que inclui a geração de imagens, áudio, comunicação em rede e outros processos semelhantes. Dentro dessa estrutura, na nossa aula de hoje, nós vamos focar principalmente na implementação da coleta de entradas, da programação de comportamentos de personagens e da implementação de regras do jogo. Começando pela coleta de entradas, em geral, os jogos digitais vão ter algum tipo de subsistema ou componente responsável pela coleta e tratamento das entradas do jogador. Então, nós temos aqui o que geralmente vai ter essa forma de um gerenciador de entradas, que vai coletar os dados provenientes de diferentes dispositivos, como, por exemplo, um teclado, um gamepad, e vai, dentro desse gerenciador, fazer o processamento desses sinais, que podem ser fornecidos de diferentes maneiras, dependendo do dispositivo, e passar para os outros subsistemas do jogo esses sinais na forma de comandos do jogo. Essa disponibilização desses sinais para o jogo, em geral, vai ser apresentada de duas maneiras. Uma delas seria na forma de uma lista de ações, que nada mais é do que um mapa de ações ou comandos do jogo. Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela com comandos correr para a direita, correr para a esquerda, saltar, e assim por diante, e cada um desses comandos vai ter uma indicação se atualmente ele está ativo, correspondente ao fato de que o jogador pressionou um botão, uma tecla, por exemplo, para executar aquele comando, ou se está inativo. E uma outra maneira pela qual esses comandos podem ser disponibilizados é na forma de uma fila de eventos. Nesse caso, a ideia é que nós vamos ter uma fila por ordem de ocorrência desses eventos no tempo, para indicar, então, efetivamente uma sequência de comandos que o usuário fez. Então, em alguns tipos de jogos, pode ser importante entender qual foi exatamente a sequência de comandos que o jogador realizou para construir, por exemplo, um comando mais complexo. E para isso, então, uma fila de eventos vai ser mais conveniente. Um outro serviço que, em geral, o gerenciador de entradas vai realizar é o que nós vamos chamar de mapa ou mapeamento de ações. Ou seja, dado um sinal de entrada de um dispositivo, por exemplo, uma tecla que é pressionada no teclado, nós vamos ter aquele sinal original do dispositivo e uma ação lógica correspondente no jogo. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, associado ao pressionamento da tecla A ação de caminhar para a esquerda. Posso ter associado ao pressionamento da barra de espaço a ação de pular. E aí, então, a ideia é que, dentro do gerenciador de entradas, eu tenho, de um lado, esses eventos que estão sendo transmitidos pelo dispositivo, então uma tecla, um botão do joystick ou qualquer coisa assim, e do outro lado, essas ações lógicas que fazem sentido no contexto do jogo. E assim o jogo, efetivamente, vai poder tratar a ocorrência dessas ações. Então, dentro do jogo, vou ter lógica do tipo, quando o jogador enviar um comando de caminhar para a esquerda, eu vou movimentar o personagem com uma certa velocidade. E eu não vou precisar que o jogo interprete diretamente os sinais de cada dispositivo. Dessa maneira, eu consigo desacoplar as características específicas de um dispositivo de entrada da lógica de funcionamento do jogo aqui do outro lado. Bom, seguindo, então, para a implementação de regras, o que nos interessa nesse caso é entender como a gente pode transformar em software as diferentes regras que compõem o jogo. Algumas dessas regras vão estar diretamente relacionadas com os comandos do jogador. Então, pensando no Pac-Man aqui, nesse nosso exemplo, eu posso ter uma regra que diz, quando o jogador comanda o Pac-Man para se mover para baixo, então ele deve começar a se deslocar na direção vertical para baixo numa certa velocidade. Eu posso ter outras regras que vão descrever o comportamento dos fantasmas. Então, vou estabelecer quais são as regras de movimento desses fantasmas para que eles possam perseguir o Pac-Man. E posso ter outras regras, como, por exemplo, quando o Pac-Man encosta em uma pastilha dessas, ele remove aquela pastilha do labirinto e ganha uma certa quantidade de pontos.
Então todas essas são regras do jogo e que de alguma maneira a gente vai ter que transformar isso em software para que isso possa realmente funcionar à medida que o jogador interage com o jogo. Muitas dessas regras podem efetivamente ser implementadas como simples cadeias de condições, né, com estruturas de seleção, né, alguma coisa do tipo um se, então. Então, se o jogador, por exemplo, se o jogador estiver enviando um comando de mover para a direita, então a velocidade do personagem deve ser aumentada na direção horizontal para a direita. Se o personagem está em contato com o inimigo, eu executo aqui uma outra regra para, por exemplo, ganhar ponto, perder uma vida, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, muitas dessas regras podem ser implementadas de uma maneira bastante simples, como um encadeamento de condições e consequências. Claro que, enfim, para jogos mais sofisticados, eventualmente esse encadeamento de várias condições pode começar a se tornar complexo. E na prática, então, o que nós vamos ver é que em vários game engines existem estruturas que são fornecidas para permitir que a gente possa visualizar esse conjunto de regras de uma maneira um pouco mais organizada. Então, a gente vai ter diferentes, por exemplo, diferentes linguagens de script, eventualmente até algumas interfaces visuais para representar e organizar essas regras, para que fique um pouco mais simples de entender qual a relação entre elas, quando uma regra interfere em outra e assim por diante. Para dar um exemplo bem simples de como isso pode ser feito, apresentado de uma maneira visual, existe uma ferramenta, né, uma espécie de um game engine chamado GDevelop 5, que é uma ferramenta de código aberto, pode ser obtida gratuitamente na internet, que ela é feita para o desenvolvimento de jogos, principalmente jogos em duas dimensões, né, os jogos mais nos estilos mais tradicionais. E dentro dessa ferramenta, ao invés do usuário fazer uma programação através de uma linguagem de script, escrevendo explicitamente as condições no formato C, então, o que ele faz é estruturar uma espécie de uma planilha que tem aqui duas colunas, uma coluna que ele vai chamar de eventos, então você tem diferentes condições aqui, então, por exemplo, no começo de uma cena, quando uma certa tecla é pressionada, quando um personagem encosta em outro e assim por diante, e qual é o efeito que acontece. Então, o que nós temos aqui, efetivamente, é uma estrutura de seleção, né? Se isso for verdadeiro, então faça isso. Mas, ao invés de ser representado na forma de um script, isso é apresentado nessa forma de uma planilha que ajuda a visualizar todo o conjunto de regras, permite que sejam criados agrupamentos dessas regras, por exemplo, todas as regras referentes à movimentação do personagem do jogador estão aqui. Todas as regras referentes a colisões entre o personagem e outros elementos do jogo estão aqui, e assim por diante. Então, basicamente, seria uma maneira de auxiliar na programação dessas regras, mas essencialmente nós estamos utilizando um conjunto de estruturas de seleção. Diante dessas ideias básicas de como implementar as regras do jogo, surgem então algumas questões técnicas. A questão principal é a seguinte: como eu vou poder lidar com o agrupamento dessas regras quando nem todas elas precisam estar em execução ao mesmo tempo? Então, alguns exemplos. Como é que eu posso tratar de regras que se aplicam somente a diferentes modos ou fases do meu jogo? Então, eu posso ter, por exemplo, um jogo que tem 3 fases. Numa fase, eu tenho uma situação em que o jogador tem que resolver uma espécie de um quebra-cabeça. Numa outra fase, o jogador se encontra numa situação de perseguição em que ele precisa alcançar um personagem, um agente controlado pelo computador. E numa terceira fase, ele se encontra numa situação em que ele tem um duelo. Então, os controles se modificam, as regras que se aplicam àquele duelo são diferentes das regras das fases anteriores. Então, como é que eu vou conseguir organizar essas várias regras do jogo na implementação do meu jogo, para que eu consiga fazer com que somente algumas dessas regras estejam ativas a cada momento do jogo? Uma outra situação parecida acontece quando eu estiver programando o comportamento dos agentes controlados pelo computador, ou seja, os personagens que existem no jogo, mas não são controlados diretamente pelo jogador. Nesse caso, em muitas situações, eu também vou ter diferentes comportamentos dependentes do contexto do jogo. Por exemplo, no caso do Pac-Man, eu posso ter o fantasma que em alguns momentos precisa perseguir o jogador, mas em alguns momentos, na verdade, ele precisa fugir do jogador porque ele está vulnerável. Então, como é que eu vou conseguir representar esses dois comportamentos do Pac-Man em situações distintas dentro de um mesmo jogo? Uma solução que é muito utilizada, né, já há décadas dentro da indústria de jogos, é a adoção de máquinas de estado finito.
Então, nesse caso, só para relembrar, né, dos fundamentos de computação, uma máquina de estados finito, ela essencialmente vai ter um conjunto de estados, que aqui estão representados por esses círculos. Ela possui um estado inicial, indicado por essa notação aqui, né, desse círculo preenchido e uma seta apontando para qual é o estado inicial, e possui transições, que são representadas por esses arcos ou setas, com a condição que leva à transição de um estado para o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma máquina de estado finito que representa os comportamentos de um personagem controlado pelo computador, que poderia ser um guarda, que está, por exemplo, protegendo ali um tesouro. Então ele começa num estado de guarda, em que ele fica parado e só observando o que existe ao redor dele. Se ele escutar um ruído, e daí a questão é como esse ruído é percebido por esse guarda, isso pode ser, por exemplo, uma mensagem que é enviada pelo gerenciador do jogo para aquela entidade de jogo. Se ele percebe, então, esse ruído, ele entra num estado de patrulha. Então, nesse momento, ao invés dele ficar parado num único lugar do cenário, ele começa a se movimentar entre dois pontos do cenário para tentar detectar o que causou aquele ruído. Tanto no estado guarda como no estado patrulha, se ele visualizar um inimigo, ou seja, de alguma maneira esse inimigo passar na frente do campo de visão daquele guarda, se tornar visível, ele vai fazer essa transição para um estado de ataque. Então, nesse momento, aquele sentinela, aquele guarda, vai ter um comportamento em que ele tenta perseguir e atacar o inimigo que ele avistou. Mas daí, se ele entrou em combate com aquele inimigo e acabou se ferindo nesse combate, ele pode mudar para um outro estado de fuga, né, e aí tentar, então, evitar o combate para sobreviver. E em cada um desses casos, por exemplo, se ele tinha avistado o inimigo, mas o inimigo fugiu, então ele volta para um estado de patrulha. Se ele tinha ouvido um ruído, estava em patrulha e não encontrou a fonte daquele ruído depois de 10 segundos, alguma coisa assim, ele volta para o estado de guarda. Então a gente pode ter essas várias situações para descrever esse comportamento. E a ideia é que, então, a cada um desses estados, eu vou ter um conjunto de regras, um conjunto, por exemplo, de condições C, então, ou algum outro tipo de estrutura, que vai descrever o comportamento daquele personagem naquele estado específico. Essa mesma lógica da máquina de estado finito pode ser utilizada também para modelar o comportamento do jogo como um todo, né? Então eu posso ter a ideia de estados de jogo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, representado por essa outra máquina de estado finito, as diferentes telas ou fases de um jogo digital. Então eu começo na tela de título. Se o jogador selecionar no menu a opção de iniciar o jogo, eu entro no estado de jogo, em que as regras do jogo se aplicam. E aí eu não desenho mais o menu na tela, não tem mais nada, vai aparecer a tela do jogo mesmo. Ou, naquela tela de título, eu poderia selecionar uma opção de configurações e aí fazer uma transição para um estado de opções. Então vai aparecer uma outra tela de configurações, que ele pode selecionar o tamanho da tela, cores, brilho, etc. E de lá ele poderia, então, voltar para a tela de título ou iniciar o jogo. E daí, durante o jogo, ele pode, por exemplo, selecionar um comando de pausa, em que ele para a execução do jogo temporariamente, e nesse momento ele muda para um estado de pausa, em que a lógica do jogo não é atualizada, justamente para fazer com que o jogo fique esperando o jogador poder retornar a jogar. Então, essa mesma estrutura lógica, conceitual, da máquina de estado finito pode ser usada tanto para modelar comportamentos variáveis de personagens de jogo, como a estrutura do jogo como um todo. E aí a questão é como essa máquina de estados finitos pode ser implementada. Nós vamos encontrar, né, procurando, por exemplo, em livros de referências sobre ciências da computação, uma variedade de possibilidades para a implementação dessas máquinas. A gente pode ter uma implementação muito simples, com um encadeamento de estrutura de seleção, né, com vários C, então, ou com uma estrutura de seleção múltipla, né, como um switch case, nas linguagens de programação que permitem esse tipo de estrutura. Mas uma maneira um pouco mais escalável, um pouco mais reutilizável de se implementar uma máquina de estados finitos pode ser uma abordagem orientada a objetos. Então, nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, uma classe de máquina de estado finito, que ela tem o estado atual e ela tem operações, métodos, né, para permitir que você adicione estados e faça transições entre estados. E ela vai ter um método update que vai ser responsável por executar o comportamento do estado atual. Então, essa máquina de estados finitos ela vai agregar, dentro dela, uma coleção de estados, e cada um desses estados vai ter, por sua vez, métodos que vão ser executados quando a transição acontece para aquele estado, enquanto aquele estado está ativo, e no momento em que
é necessário fazer uma transição daquele estado para um novo estado dentro daquela estrutura da máquina. A ideia é que essa classe de estado seja uma classe abstrata, e aí então a gente tenha por herança a criação dos vários estados específicos do nosso jogo. Bom, com isso, nós concluímos essa nossa visão geral a respeito da implementação de interatividade e regras dentro dos nossos jogos digitais. E nas próximas aulas nós vamos ver alguns detalhes relacionados ainda a isso, mas voltados para a questão mais específica da detecção de colisões entre objetos do jogo. Muito obrigado, e é isso.